Sê tu uma bênção. Olá, eu espero que você esteja bem e que esses estudos estejam abençoando a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para ler então o livro de Atos, hoje no capítulo 11. Mas antes, como já é de costume nosso, estamos aqui também sugerindo que você compre a Bíblia 365. Nessa Bíblia você vai poder ler um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você, além de curtir esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ser abençoados. A gente tem sugerido também que você participe de um dos estudos ali da igreja. A gente tem estudo às segundas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos. Então, olhe aí o melhor dia, o melhor horário para que você possa participar e ser abençoado através desses estudos. E agora vamos então para o texto de hoje, Atos capítulo 11, e eu quero ler aí do versículo 19 até o versículo 26, que diz: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. No capítulo 4, quando nós fizemos o estudo do capítulo 4, a gente destacou então o Barnabé, a história de Barnabé e o significado desse apelido dele, Barnabé, porque o nome dele era José e ele era conhecido como Barnabé, que significa encorajador. E ali na ocasião ele vendeu um imóvel dele, ou um ou alguns imóveis dele, para poder ajudar nas despesas da igreja naquela ocasião. E a gente percebe então que o encorajador entra aqui na história mais uma vez encorajando. Primeiro encorajando a igreja que vai surgir ali em Antioquia. Antioquia, que no caso da Síria, é próximo ali a Jerusalém, e a gente percebe então a importância dele, do encorajador, primeiro para essa igreja de Antioquia, segundo para a vida de Paulo. E como eu já disse na ocasião do capítulo 9, Paulo, Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Paulo era o nome grego do apóstolo Paulo e Saulo, nome hebreu. O cidadão romano, e a gente sabe que Paulo era cidadão romano, o cidadão romano tinha até 4 nomes. Então aqui a gente percebe, conhece dois nomes então de Paulo, o nome grego e o nome hebreu dele. Mas então Barnabé vai encorajá-lo mais uma vez. A gente vê ali no capítulo 9, quando ele sai fugido ali da cidade de Damasco, quando Paulo sai fugido da cidade de Damasco,
a gente vê ali que é o Barnabé, o encorajador, que o ajuda ali a cair na graça dos irmãos ali de Jerusalém. E depois os irmãos o levam então para Tarso. Aqui, e alguns autores aqui, cada um tem uma posição, John Stott diz que essa volta então de Paulo, esse encontro de Barnabé com Paulo, acontece 8 anos depois dele ser levado para Tarso pelos irmãos. Outros autores dizem 10 anos. Aqui a gente vê então o Barnabé sendo então o encorajador de Paulo. Ele pega Paulo, leva Paulo para Antioquia, Antioquia passa a ser a base de Paulo. Paulo, a gente sabe ali, a gente vê nas escrituras 4 viagens missionárias dele, aliás, 3, né? 3 bem claras e uma não tão clara assim. Então, Paulo teria feito aí 4 viagens missionárias e o ponto de partida dele é sempre de Antioquia. O fim da viagem missionária dele era sempre Antioquia. Antioquia, então, passa a ser a base de Paulo. Ali que ele se encontra com os irmãos, é dali que ele é enviado e é para ali que ele retorna. E Barnabé, então, o leva para Antioquia com o intuito de fazer com que Paulo desenvolva o ministério dele. A gente vai ver que ele ficou ali em Antioquia com os irmãos durante um ano inteiro pregando o evangelho. Um ano inteiro. Então, o Barnabé investiu na vida de Paulo. O Barnabé investiu na igreja de Antioquia. E o desejo do meu coração é que você seja, então, assim como Barnabé, um encorajador. Às vezes a gente não consegue ir para alguns lugares, às vezes nós não temos aí o chamado de ser missionário em outros países ou em outras cidades aqui do nosso país, mas nós podemos encorajar as pessoas. E é assim que Barnabé fez a diferença na igreja primitiva. Ele também foi na primeira viagem missionária de Paulo, ele esteve ali com Paulo. O Barnabé esteve ali com Paulo, ajudando ele na primeira viagem missionária, encorajando Paulo, indo com Paulo, vendo o tanto que Deus estava usando Paulo. E talvez você é um Barnabé. Então seja um encorajador, um incentivador dos irmãos, da igreja, para que o reino do Senhor prospere para a honra e glória do louvor dele. Agora eu quero falar com você também, que pode estar passando pelo que Paulo passou. Eu falei quando a gente estava estudando o capítulo 9 de Atos, que às vezes Deus nos para, e ele nos para com um propósito. O propósito com que o Senhor parou Paulo, ele foi muito grande, foi muito necessário para que o ministério do apóstolo Paulo fosse grande do tamanho que foi, para que o apóstolo Paulo fosse uma bênção. E a gente percebe isso a hora que a gente olha para as cartas que ele escreveu. Eu falei isso na ocasião. O Novo Testamento tem 27 cartas, 27 livros. E desses, 12 foram escritos pelo 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, para a gente ver o tamanho do, da bênção, da obra que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo. As paradas também são necessárias. Então, se o Senhor te parou nesse momento, entenda que isso é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento da sua fé. E também, voltando, né, para o Barnabé, nós precisamos de Barnabé nas nossas vidas, nesses momentos de parada, porque Barnabé foi fundamental para que a vida do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, tivesse o êxito. Ele gastou ali só em Antioquia um ano com o apóstolo Paulo. E depois mais alguns anos nessa primeira viagem missionária
do apóstolo Paulo. Então, o desejo do meu coração é que você venha ser um Barnabé, um incentivador, um encorajador, porque Paulo fez o mesmo. Se houver a oportunidade, quando a gente estiver falando a respeito de Timóteo, que era um adolescente, quando ele sai ali para a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a gente vai ver que ele, assim como Barnabé foi com ele será com o Timóteo. E para você que está passando por esse período aí, às vezes você está passando por esse período então de parada, que o Senhor te parou, que você venha descansar no Senhor nesse momento e saber que é o Senhor que está cuidando de você, que o Senhor cuida de você, supre as suas necessidades e que Ele fez isso porque o propósito é maior do que a nossa vida. Eu falei isso quando a gente estava lendo então a história de Estevão. O propósito é maior que a nossa vida. Então, se apegue a isso e que o Senhor te abençoe.